Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. O Orçamento do Estado para 2013, já se sabe, tem aprovação garantida depois do sim de Paulo Portas. Um sim político que não significa uma aprovação económica. Os pressupostos em que assenta a peça orçamental estão dependentes de variáveis externas incontroláveis, a nível interno. Certo é que sem uma reanimação da atividade económica é impossível aumentar a cobrança de impostos, fundamental para compensar um corte de despesa que tarda em ser visível. Conto com a opinião sempre atenta para este assunto de três observadores: Taoufik Requibi, Ana Paula Serra, Joaquim Miranda Sarmento e também Luís Nandinho de Carvalho, que se junta a esta Comissão Executiva hoje. Seja bem-vindo também, Dr. Luís Nandinho de Carvalho. Dou-lhe conta, obviamente, de desenvolvimentos relativamente à questão do orçamento. A notícia foi conhecida ontem. Paulo Portas garante que o CDS vai aprovar a proposta do orçamento do Estado, que foi apresentada na Assembleia da República na passada segunda-feira. Num comunicado de 4 pontos, o líder do CDS afasta para já uma crise política e diz em nome do país. Num comunicado emitido pelas 7h30 da manhã desta quinta-feira, Paulo Portas garante que o CDS vai votar a favor do Orçamento do Estado para 2013. O líder do partido explica que Portugal não pode ter uma crise política e que isso agravaria ainda mais a situação do país, que classifica como de emergência. Em 4 pontos, Paulo Portas explica que coloca mais o seu dever de responsabilidade perante o país à frente dos interesses partidários e recorda que a inexistência de um orçamento constituiria um incumprimento dos compromissos estabelecidos com os credores. Apesar desta decisão não ser surpresa, várias caras do CDS vieram a público, desde a apresentação do Orçamento do Estado, para dizer que existia espaço para alterar o orçamento e que o voto da coligação ainda não estava decidido. Considero que este orçamento tem espaço para ser alterado e qualquer alteração, como virá alguma vez falar, não será com certeza no aumento da despesa, será sempre no sentido da sua diminuição e, portanto, neste momento temos 1 mês e meio. Apesar de se confirmar que afinal o partido vai votar a favor do orçamento, Paulo Portas deixa ainda uma promessa. O grupo parlamentar vai contribuir para melhorar alguns aspectos do documento. Mesmo com este anúncio de um voto a favor, 3 dias depois da apresentação do documento no Parlamento, o líder do CDS continua a manter um tabu sobre se o partido vai ou não sair da coligação. O mal-estar no governo é cada vez mais evidente, principalmente depois das notícias que dizem que Paulo Portas quer que Vítor Gaspar deixe o Executivo. A falta de cortes na despesa tem deixado o CDS em colisão com o Ministro das Finanças e há quem diga que depois de aprovado o orçamento, Paulo Portas vai deixar Passos Coelho a governar sozinho. É sobre o Orçamento do Estado para 2013 que falamos nesta Comissão Executiva. Professor Taoufik Requibi, começamos por olhar para aquilo que são os pressupostos de base em que esta peça orçamental está a ser construída. Há, de facto, aqui uma incerteza muito grande, sobretudo uma incerteza que, perdoa-me a expressão, não conseguimos dominar. Está muito dependente de variáveis externas. Como é que se consegue, de facto, apresentar esta peça, sendo que, obviamente, nos próximos meses, com quase toda a certeza, vai começar a haver desvios? Com certeza. Primeiro, gostaria de fazer uma nota prévia, e que há algo que algumas pessoas sabem, que o governo sabe de certeza e que ninguém quer reconhecer, é que nos próximos anos nada vai melhorar na economia portuguesa. Portanto, há uma falta de coragem política para anunciar isso aos contribuintes. No fundo, o que se trata neste momento é de saber como é que nós podemos minimizar o impacto da queda, ou pelo menos reduzir, digamos, os efeitos, até por os fatores externos que nós não dominamos e que se inserem nesta perspectiva de globalização. Uma segunda nota é que o Orçamento do Estado que vai ser votado é tudo semelhante a uma ordem de despejo. Isto quer dizer que com este sistema fiscal, neste momento, não haverá condições nem para reter e ainda menos para atrair competências, talentos que são criadores de riqueza para o país. Portanto, vamos ter uma sangria de quadros e de pessoas qualificadas, vamos ter uma sangria de capitais e de empresas e, portanto, corremos o risco de ter aqui no país um dia apenas pessoas não qualificadas, deficientes, pessoas doentes, pessoas idosas e ter aqui aqueles que não, de meia idade que não podem abandonar o país. Portanto, se com uma política fiscal que considera pessoas ricas a partir de 40 mil euros e milionárias a partir de 80 mil,
Julgo que não há grande coisa a fazer para mudar o rumo. Julgo que há algo profundo que nós devemos fazer em termos de alteração das condições. Evidentemente, isto não passa só por nós, passa também por a capacidade ou por a disponibilidade dos nossos parceiros, nomeadamente o FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu, acreditarem em nós, porque eu acho que neste momento não há uma grande confiança na capacidade de Portugal para poder inverter a situação. Por isso que eles mantêm o rumo da austeridade, porque consideram seguramente que nós não temos condições com mais tempo de fazer seja o que for. E, portanto, se nós não conseguimos convencer os nossos parceiros que nós podemos, pelo menos, minimizar o impacto, reduzir o rumo, dificilmente vamos poder fazer alguma coisa para criar condições de prosperidade futura, até porque cada dia que passa nós vamos nos enterrar cada vez mais e vamos ter cada vez mais dificuldade para nos levantar. Ana Paula Serra, quando olhamos de facto para o orçamento para o próximo ano, há cada vez mais vozes críticas relativamente a este caminho, mas há também algo que é incontornável do ponto de vista externo, nomeadamente ao nível dos credores, e apesar, nomeadamente ao nível do FMI, ter havido de facto algum tipo de declarações para aliviar o rumo que está a ser seguido, a verdade é que na mesa das negociações isso não se sente. O Governo está preso a um compromisso que tarda em ser alterado. Como é que é possível gerir as finanças públicas neste contexto? Muito obrigada. Antes de mais, eu acho que é preciso perceber o que é de facto determinado e o que é que pode ser negociado. Onde que não me parece que, até tendo em conta os episódios mais recentes, que algumas do cenário que nos é apresentado como imutável não tenha de facto alguma margem de manobra. E em particular, aquilo que vamos observar relativamente à Espanha, onde que aí é que eu acho que pode haver aí esperança e o ganhar tempo também pode ser por aí, tem-se falado muito em ganhar tempo, de perceber o que é que vai ser exigido à Espanha e a partir desse momento também estarmos em condições de pedir algo semelhante, onde que mesmo a nível das condições dos empréstimos que nos foram dados, eventualmente há aí alguma margem de manobra. Fala-se cada vez mais o peso dos juros, o que isso representa para o nosso esforço e de onde pode-se ganhar aí alguma coisa. Não me parece que seja completamente imutável e a própria Europa e os próprios credores, vamos dizer assim, não têm de facto confiança na solução que propuseram. Até, de alguma forma, o que nós observamos é que eles estão a tentar dizer que, bem, vocês é que escolhem a vossa solução, nós não fomos necessariamente nós que dissemos que era esse o caminho, estão-nos a dar margem de manobra para, tendo em conta que têm que, de facto, cumprir o que têm a cumprir, damos até relativamente mais tempo, ou pelo menos com limites mais aceitáveis, mas não necessariamente eles querem assinar por baixo das receitas que estão a ser escolhidas pelo Governo. Onde que aí, eventualmente, o Governo pode esperar para ver o que é de facto oferecido à Espanha e aí podemos ganhar qualquer coisa. Acho que estarmos a admitir e se calhar o Governo não o está a fazer, está simplesmente à espera para ver o que é que vai acontecer. Então, numa nota mais positiva, acho que não podemos achar que o que foi estabelecido é imutável. Mas, de qualquer maneira, houve alguma alteração relativamente àqueles que eram os pressupostos do acordo que foi feito com a Grécia, nomeadamente um perdão substancial da dívida, e Portugal, ao longo deste tempo, ou por não capacidade de negociação, ou por não o querer, ou porque tentou e não o conseguiu, nunca houve alteração. Houve agora, obviamente, a dilatação, no mais um ano do prazo. Este caminho poderá comprometer, de facto, o cumprimento dos objetivos? Esta insistência aparente de grande determinação em cumprir os objetivos poderá, como se costuma dizer, matar a galinha dos ovos de ouro? Quero acreditar que é estratégico. De onde quer acreditar que não é uma mera insistência, que é estratégico no sentido de ganhar créditos e poder utilizar esses créditos mais à frente. De onde que estamos a ganhar tempo ou estamos a ganhar créditos e, de facto, depois, daqui a uns meses, podermos dizer, ou daqui a um mês ou um mês e meio, podermos dizer... Trabalho feito, digamos temos assim. Trabalho feito, seguimos receitas
que, não foram vocês que sugeriram, mas concordaram com o que de facto foi definido, acharam que era uma política que eventualmente teria alguns resultados, não teve. Estamos agora a apresentar mais um conjunto de medidas, e não era por aí que eu queria ir, não era dar a nota mais positiva, mas estamos a apresentar um conjunto de medidas que, como veem, é de facto muito exigente. Há vozes que dizem que essas medidas, e onde que é quase unânime, que essas medidas vão de facto ter um efeito recessivo muito maior do que aquele que se esperava. É isso que vocês querem que nós façamos, é esse de facto o resultado que vocês querem, porque de facto eles, como credores, têm também interesse que a nossa economia recupere para que lhes possamos pagar. Joaquim, quando olhamos, volto para esta questão de muitas vozes, porque obviamente ao fim deste ano e pouco de governo há muita gente, de facto, nomeadamente economistas, que começam a criticar fortemente este rumo, não só seguido em Portugal como noutros países, mas perante aquilo que são, digamos, as baias que são impostas pelo contexto internacional, nomeadamente europeu, que margem de manobra é que um governo teria para apresentar um orçamento que fosse diferente daquele que foi apresentado? Bom dia, Rui. Eu julgo que o Governo cometeu um erro no início do seu mandato e tem sido incapaz de fazer algo que é fundamental. O erro, eu já o disse aqui várias vezes, tem a ver com o memorando de entendimento, parte de um ponto de partida orçamental que está errado e que condiciona toda a atuação do Governo, quer em 2011, quer em 2012, quer agora em 2013. No entanto... Estava errado, Joaquim, porque estava apresentado por baixo, digamos assim. Sim, o memorando está feito para um déficit de 2011 de 6% e ele, mesmo sem BPN e Madeira, estava claramente acima dos 7% em 2011 e, portanto, começa logo com este desvio que condiciona toda a atuação do Governo nos anos seguintes, e o Governo não foi capaz de explicar isto, por um lado, e por outro lado não foi capaz de demonstrar à Troika que... tendo esse ponto de partida, o conjunto de medidas adicionais que tinham que ser tomadas e que foram basicamente corte do subsídio de Natal em 2011, corte dos subsídios para os funcionários públicos em 2012, iria agravar o cenário macroeconómico, que por sua vez também foi agravado, dada a incerteza e a conjuntura internacional, nomeadamente europeia. Portanto, o Governo não foi capaz, quer de explicar aos portugueses isto, quer de explicar à Troika que o memorando tinha que ser revisto no sentido em que ele estava mal construído. E estava mal construído, admito que em parte também por responsabilidade da Troika, mas sobretudo por responsabilidade daqueles senhores que assinaram aquele acordo e que sabiam que aquele ponto de partida não era verdadeiro. Agora, o Governo também não foi capaz de fazer outra coisa. E isso é que eu acho que é o grande falhanço. E foi uma promessa para 2012, foi uma promessa para 2013, agora já é uma promessa para 2014, que é um corte efetivo na despesa. E um corte efetivo na despesa pressupõe duas coisas. Pressupõe uma capacidade de repensar as funções do Estado e pressupõe uma capacidade de atuação ao nível dos processos micro. E nesse sentido há duas pessoas que são fundamentais neste processo. Uma é o Primeiro-Ministro, que é, enfim, quem detém o poder no Governo e quem, no limite, é capaz de contrariar todas as resistências à mudança e todos os lobbies que cortes na despesa geram. E outra é o Ministro das Finanças, porque existe uma assimetria brutal de informação entre o Ministro das Finanças e os Ministros setoriais e entre o Ministro das Finanças e quem está fora do Governo. E, nesse sentido, eu acho que a margem de manobra do Governo é, neste momento, muito estreita, porque quer interna, quer externa, com os nossos credores, porque o Governo não conseguiu, por um lado, desatar o nó gordo de o ponto de partida estar completamente errado e isso condicionar toda a ação, e, por outro lado, não ter sido capaz de reduzir efetivamente a despesa. A despesa corrente primária em 2012 caiu 1,8 pontos percentuais do PIB, dos quais 1,5 pontos percentuais do PIB foi cortes na despesa com pessoal. Os consumos intermédios não se reduziram, as outras despesas correntes reduziram-se marginalmente e as prestações sociais, apesar de todos os cortes que existiram, aumentaram, porque o número de desempregados aumentou e o próprio número de reformados Mas relativamente também. a essa questão de despesa, uma pergunta que muitas vezes se faz é quando se olha para o orçamento do Estado, rúbrica a rúbrica, percebemos de facto que, cortando significativamente na despesa, temos que cortar na saúde, temos que cortar na educação, temos que cortar no número de, obviamente, salários pagos aos funcionários públicos, dito de outra maneira,
aumentar o despedimento na função pública, numa altura todas essas variáveis, digamos que são aquelas onde poderia de facto apresentar um valor mais elevado de corte da despesa, que vão em contraciclo com a situação em que nós estamos. Vão, mas se queremos reduzir o déficit, temos que fazer uma escolha que é ou aumentamos os impostos ou cortamos na despesa. E, quer dizer, ambas têm efeitos recessivos, quer dizer, não tenhamos dúvidas, mas se alguém acha que nós passamos de um déficit de 8 em 2011, com um ponto de partida de déficit 2012 de 11%, para um déficit abaixo dos 3% em 2 ou 3 anos, sem efeitos recessivos, isso é impossível, quer dizer, essa equação não existe. Agora, aquilo que me parece é que cortes na despesa têm efeitos recessivos menores do que aumento de impostos. Isso parece-me claro. E é verdade que temos que cortar na saúde, é verdade que temos que cortar na educação. E, por acaso, na saúde é o setor onde o Governo tem tido bastante sucesso, porque, de facto, é um ministro que é um gestor extremamente competente. Mas existe um conjunto de outras despesas a que o Governo, pura e simplesmente, não tocou ou tocou muito marginalmente. Rui, o corte na despesa de saúde em 2012 é 1.000 milhões de euros, num orçamento de 8 mil milhões. O que é mais, em termos percentuais, do que o corte que o Governo anuncia em 2013 para as fundações. É mais do que o corte que o Governo fez na aquisição de bens e serviços para os institutos públicos. E, portanto, quer dizer, consegue-se cortar mais na saúde. Mas também a base era maior, Joaquim. Não, em percentagem. O peso relativo é maior na saúde. Evidentemente, o peso absoluto também é. Mas o peso relativo é maior em percentagem na saúde do que depois feito nessas duas áreas. Noutras áreas. Luís Nandino de Carvalho, que avaliação faz deste orçamento e, sobretudo, esta questão que se fala muito, que é até que ponto é que este aumento da carga fiscal não vai não só colocar as pessoas num trade-off entre pagar ou não pagar impostos, de novo, algo que de facto parece-me a mim na economia portuguesa já não acontecia há muitos anos, antes pelo contrário, e por outro lado afastar quem obviamente quer criar riqueza, vai criar riqueza para outro lado, onde de facto é menos penalizado do ponto de vista fiscal. Ora bem, a grande questão para mim é na mudança de paradigma. Ou seja, neste momento é claro, quer na Europa, quer em Portugal, que não podemos viver com os quadros mentais com que vivemos até aqui. E, indo direito ao assunto, eu diria que a democracia não pode ser cega. Quer isto dizer que não podemos olhar para a democracia e para os nossos representantes eleitos como sendo governo e oposição, em que a oposição está sistematicamente no contra e em que o governo procura fazer o melhor possível. Ou seja, estamos com um pano de fundo que alterou essa regra democrática de oposição e governo. Porquê? Porque quem negociou o memorando estava no governo e agora está na oposição. Acho que é impossível estarmos a discutir o problema do país enquanto não se sentar à mesma mesa 3 entidades, ou seja, os 3 partidos do arco do governo, os 3 partidos que subscreveram o memorando. Como é que isso se faz respeitando a regra global da democracia de quem ganhou as eleições deve governar? Com um novo paradigma. Como é que se resolve esse paradigma? Na minha opinião, criando uma comissão parlamentar de acompanhamento da execução do memorando. E o apelo que ainda agora ouvimos de Paulo Portas dizendo que votava o orçamento por uma questão política, eu acho que essas suas palavras eram dirigidas ao Partido Socialista. Ou seja, penso que o Partido Socialista /oposição deve fazer oposição ao governo em tudo quanto queira, exceto na execução do memorando. Mas para poder conscientemente acompanhar o memorando e fazer úteis sugestões, devia integrar a tal Comissão Parlamentar de Execução. Isto é perfeitamente possível em democracia e é desejável haver um diálogo entre o poder executivo e o poder parlamentar. E se isto se fizesse, ia dignificar os políticos que estão neste momento na moda de baixo. Ou seja, um político responsável que assinou o memorando com a Troika, que neste momento não está no plano executivo a dar-lhe seguimento, deve, como político responsável, acompanhar e não se desinteressar. Este é um ponto essencial. Porque se isto não for assim e se não começarmos a alterar o paradigma do relacionamento político, não alteramos outros paradigmas. Por exemplo, os impostos. Eu nos impostos, a minha percepção é que cada vez mais temos que alterar o paradigma do imposto. Ou seja, primeiro, há que começar a introduzir a questão do utilizador-pagador. Quer isso dizer que em certos serviços, designadamente educação, saúde e segurança social, o utilizador dessas prestações deve pagar mais
do que ter direito por uma flat fee, que é um imposto, a uma certa prestação social. Ou seja, acho que está na altura de pôr na mesa, na nossa mesa, que somos pessoas preocupadas, mas na mesa do palco político dos 3 partidos do arco governativo, que assinaram o memorando, esta discussão é ou não é de começar a alterar esse paradigma. Porque estar a fazer um orçamento para 2013, que é um de 2012 retocado, que não é muito distante das perspectivas de 2011, é não enfrentar a realidade. E a realidade mudou drasticamente, de onde as respostas também têm que ser completamente drásticas. Com estes 2 pontos, acho que a nossa democracia podia ser, de facto, respeitada, aceita e compreendida pelos governados, isto é, pela maioria de nós que não temos acesso ao patamar de decisão. Porque, em termos estritos de impostos, o que é que se verifica? Se eu tenho bem a noção dos números, os juros são 7 mil milhões. Juros. Qual é a família que consegue suportar a sua economia se continuar a pagar de endividamento uma verba tão desproporcionada com as suas receitas? O somatório das receitas dos impostos não dão para pagar os 7 mil milhões. Nem dão para pagar os 7 mil milhões, entenda-se, somado às prestações sociais, à saúde e educação. Portanto, o cortar na despesa é como? É aumentar os impostos para fingir que a despesa é mais baixa? Não. O cortar na despesa tem que ser com um novo paradigma de despesa e com um novo paradigma de imposto. E é sobre essa questão que vamos também falar nesta segunda parte da Comissão Executiva. Vamos tentar perceber como é que, neste cenário tão difícil, vamos conseguir cortar a despesa, essencialmente, obviamente, em que partes, e esta questão dos juros também, que acaba por ser digamos, uma questão fraturante entre grande parte dos países da União Europeia, porque, obviamente, quando chega a altura de financiarem as suas economias, pagam preços muito diferentes. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.